Oi, gente, aqui é a Letícia. Hoje eu vim ter uma conversa bem assim, solta e sem muito roteiro, e sem pensar muito assim, sobre algumas coisas que estão na minha cabeça nos últimos tempos. É, que acabaram se conectando uma com as outras, uma com a outra, assim, que eu já tinha pensado, tava pensando, tava até reclamando no Twitter, quem me segue lá vai identificar, e que eu consegui, assim, tava conversando com uma amiga e consegui, assim, pescar algumas coisas do porquê desse incômodo meu. Então, eu já estava incomodada um pouco, talvez desde o ano passado, eu não sei muito bem, com o que significa fazer psicologia, estudar psicologia, o que significa estudar psicanálise. Por quê? Porque quando você estuda, sei lá, engenharia, direito, qualquer outro curso, na verdade, quando você sai da faculdade, ou quando, né, seja quando você forma, ou seja quando você chega em casa, quando você para de estudar, aquilo não faz parte da sua vida. Aquilo, você como indivíduo, não tem implicação nenhuma naquilo. Entendeu? Quando tá pensando, sei lá, em projetar um prédio, fazer um projeto de uma casa, quando você tem que diagnosticar alguma coisa em alguém, ou um processo, ou fazer um software de um programa, você como indivíduo não está implicado naquilo. Você é um profissional ali, você consegue fazer essa delimitação entre o você profissional e o você indivíduo. O problema é que quando você estuda psicologia, eu acho que isso fica mais difícil, porque você tá falando ali de ser humano, sabe? Quando você estuda uma teoria da personalidade, quando você estuda, sei lá, qualquer coisa na psicologia, na verdade, assim, né? Tipo, vamos supor, um tema até um pouco diferente, mas, por exemplo, psicologia educacional, psicologia escolar. Quando você estuda aquilo, quando você lê aquilo, não tem como você não pensar, por exemplo, de como foi a sua escola, de como as pessoas agiam lá, os professores, os pais, os alunos, o psicólogo, psicóloga se tivesse. Não tem como você não ligar todo esse conteúdo à sua vida, especialmente na psicanálise. Especialmente na psicanálise, porque, na verdade eu não sei porquê, mas eu sinto bem isso assim, sabe? Que implica a gente de uma maneira diferente. É, Isso tava me doendo bastante, assim. Eu tava até reclamando no Twitter, até acharam que eu ia largar a psicologia, eu ia largar a psicanálise, mas não é nem esse o caso. Mas eu ficava reclamando, assim, né? De uma vontade de largar a psicanálise por causa disso, assim. Porque movimenta coisas na gente que não necessariamente a gente quer ou tá pronto para movimentar. E eu fiquei pensando, é por isso que é tão importante, né, o psicólogo, o estudante de psicologia fazer terapia, fazer análise, porque mexe, movimenta a gente, não tem como, assim. Seja o escutar o sofrimento do outro, seja o estudar a teoria daquilo, sabe? Isso faz com que as coisas tomem uma proporção diferente. Eu não sei nem explicar direito, assim, muito bem o porquê ou como que isso apareceu pra mim, assim, mas a gente começa a perceber determinadas coisas na gente, ou a perceber como a gente age, como a gente pensa. E isso é muito complicado. E aí, por que eu falei que eram duas coisas, né? Porque eu já tava com tudo isso na minha cabeça. E aí eu tava conversando com uma colega minha de bolsa esses dias. E a gente parou pra pensar assim, né? Nós duas estamos indo pro último ano. Então é o ano do TCC. E eu e ela a gente vai fazer com a mesma orientadora e a gente já tem mais ou menos os nossos temas. A gente tava conversando, ela tava comentando que uma vez eu tinha comentado com ela que era curioso o tema que ela estava escolhendo pro TCC dela, porque era justamente as coisas que ela gostava de fazer. Então ela queria fazer alguma coisa sobre o corpo na academia e alguma coisa do tipo assim. E ela é assim, sabe, gosta muito de malhar, gosta de fazer aquelas dietas de low carb e tal. E eu tinha comentado com ela. Aí a gente saiu pra tomar um café.
E ela tava falando disso, assim, né? Que essa fala minha ficou na cabeça dela. E eu também tava pensando nisso, assim, como que a gente muitas vezes escolhe estudar as questões que tem a ver com a gente. E até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, sabe? É, e é curioso, assim, porque é uma coisa. Eu não sei como tá sendo nas outras áreas, assim, lá na minha turma, assim, eu não sei como os outros alunos estão escolhendo, que eu tenho mais contato com o pessoal da psicanálise que vai fazer com essa professora, né? Que é a mesma minha. Mas tem uma sincronia ali, sabe? Entre o tema e algumas questões pessoais dessas pessoas. Que talvez eu não tenha conhecimento do total e talvez seja até maior do que eu tô dimensurando. Mas assim, tomando por mim, só por mim, as questões que eu decido estudar e que eu escolho estudar são questões que têm repercussão para mim, que me mexem como pessoa, que mexem comigo como ser humano, que falam comigo. E isso é uma característica muito particular da psicologia. É essa escolha de um tema que mexa com você nesse nível do pessoal. Talvez em outros também tenham, talvez, sei lá, no jornalismo, né? Que às vezes eu não sei, que eu já tenho visto, assim, mas de maneira geral, na psicologia isso é um mais forte, assim, porque ela não só fala de você num nível superficial, num nível dos seus interesses, da sua vivência. É mais profundo. É no nível das suas questões, sabe? É no nível daquilo que realmente te afeta, daquilo que mexe você, daquilo onde seu desejo tá. E isso é muito complicado, assim. Se você não tiver em análise, se você não tiver uma estrutura boa, sei lá, é pesado. É muito pesado. No final do ano e no início desse ano agora, isso tem rodado muito minha cabeça, sabe? Porque a cada dia que passa, eu tenho sentido quanto que custa, sabe? A cada dia isso fica mais custoso. Estudar psicanálise fica mais custoso, porque faz com que eu me depare com as minhas questões de uma forma que eu não me deparava antes, assim. Era muito mais fácil fugir, muito mais fácil negar, muito mais fácil ter rotas de fuga, assim, muito mais, muito mais. Agora, eu também não sei se isso passa também pelo meu tratamento, pela minha análise, talvez seja, mas a sensação que eu tenho no momento é que eu não consigo mais fugir das minhas questões por causa da psicanálise, seja pela minha análise pessoal, seja pela meu percurso, né, estudando psicanálise, que ainda tá no começo, mas que já é alguma coisa, assim, né? É, enfim, e é uma coisa muito doída, assim, sabe? De você sentir que você tem que se haver com aquelas suas questões e que você não tem mais pra onde fugir, assim, sabe? É difícil, muito difícil. E estudando isso ainda é mais difícil. Então era isso, na verdade, que eu queria conversar com vocês, falar um pouquinho sobre não são tudo flores, né? Às vezes eu faço vários vídeos de como é incrível, de como eu gosto, de como isso, mas mexe com a gente de uma maneira que é complicada. E também de uma maneira que a gente é cobrado, né? A gente é estudante de psicologia, então a gente é cobrado pela sociedade de ter uma estabilidade, de ter uma certeza, de ter uma posição, uma postura frente à vida que na realidade não existe, assim, pra ninguém. E não é porque a gente estuda psicologia que a gente tem alguma resposta. Muito pelo contrário, a gente tem até mais dúvidas. Então é isso. Foi uma conversa bem assim, randômica mesmo, só porque eu achei que fosse. Que seria legal, né? Conversar um pouquinho sobre isso com vocês, mostrar que também não é só flor, não. Então é isso. Se vocês fazem psicologia ou se vocês, né, fazem terapia, análise, já passaram por esses momentos em que você tem que tomar,
sabe, frente das suas questões, conversa comigo. Até a próxima.